Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Espaço Trabalhista, num dia diferente, segunda-feira, dia 30 de setembro de 2024. Eu peço a você que acompanha ao vivo que participe pelo chat, pelo bate-papo. É muito importante mesmo que você se inscreva nos canais, tanto no canal Em Nome da Rosa, aqui no YouTube, como também no canal da Prática Política. E participe pelo chat, né? Tá acompanhando ao vivo, é bom demais ler a sua mensagem, o seu engajamento, a sua participação, a sua dúvida. Comigo, Cristiano Araújo, que é idealizador do canal da Prática Política e parceiro nessa iniciativa do Espaço Trabalhista. Como vai, Cristiano? Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores, aqueles que já estão aqui com a gente, né? E aqueles que vão assistir depois. Hoje, né, como o Cláudio disse, num dia excepcional, né? Mas por um grande motivo, porque a gente já estava aqui pensando já há alguns dias em falar sobre esse tema que também, né, tem a importância nacional. Já falamos aqui sobre outros temas, que ligaram aqui sobre a vida dos trabalhadores, sobre as condições, sobre como vai influenciar na vida das pessoas. E a gente tinha falado há alguns dias, eu e o Cláudio, sobre o seguro-desemprego. Falamos aqui sobre uma série de questões que envolvem o INSS. Então, já que estamos nesse clima, eu disse, Cláudio, vamos falar sobre a greve do INSS, e o Cláudio prontamente conseguiu o convidado, muito qualificado, um cara batalhador que a gente vê aí, né, tá em todas praticamente, né, que eu tenho pesquisado, e ele vai estar aqui com a gente. Hoje vamos ter Cristiano em dose dupla, cara com muita qualidade que vem aí, né, já fazendo as participações para nos informar sobre essa greve nesse importante setor que mexe com toda a vida nacional, né, Cláudio? Exatamente, Cristiano. Vou chamar o nosso convidado, então, o outro Cristiano, Cristiano Machado. Vou apresentar formalmente aqui. Cristiano Machado é diretor da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, o FENASPES, e representante do Comando Nacional da Greve, desta greve, a greve dos trabalhadores do INSS, que começou lá em julho. Agradeço muito ao Cristiano Machado. Provavelmente eu vou confundir várias vezes isso, né? Porque eu estou acostumado a chamar só o Cristiano Araújo, mas Cristiano Machado, agradeço muito a gentileza sua de conversar com a gente aqui no canal da Prática Política, e já te passo perguntando em que pé está essa greve, porque há poucos dias saiu na imprensa hegemônica que a greve acabou. A greve acabou? Bom, primeiramente agradecer o espaço, né, aí que está sendo dado para a gente fazer essa discussão, agradecer ao Cláudio, ao meu xará, o Cristiano, né, o canal aí Prática Política, o Espaço Trabalhista. Bom, a primeira questão é a gente destacar que a greve do INSS, ela não acabou. Diferentemente do que foi divulgado aí pela assim chamada grande imprensa, ela é uma greve que se mantém, né? Claro, uma greve ela tem seus altos e baixos, né? Ela vai, vem, tem algumas movimentações, né, dos servidores, mas a greve se mantém. Hoje nós estamos completando 77 dias desta greve, que ela começou no dia 16 de julho. E aí o que eu gostaria de destacar? Esta é uma greve que, por diversas vezes, diversas oportunidades, a gente tentou entabular negociações com o governo. Para ter uma ideia, desde quando teve o gabinete da transição para o governo Lula, nós procuramos o setor responsável pela política de previdência, entregamos um dossiê com a situação do INSS, falamos as nossas pautas e temos tentado abrir uma negociação mesmo com o governo, de pautas que se acumulam, né? Infelizmente, as pautas se acumulam e aí a categoria não teve outra alternativa que não fosse dar início à greve, né? Que hoje aí chega a 77 dias. Mas a greve do INSS continua. Nós temos aí um Comando Nacional de Greve instalado aqui em Brasília, com representantes de vários estados, dos sindicatos filiados à FENASPES. Nós temos nos estados também os comandos itinerantes, que têm percorrido os locais de trabalho, feito uma discussão, uma atividade aí de convencimento da importância dos trabalhadores, né, dos servidores do INSS estarem aderindo a este movimento. E a greve continua. Ô, Cristiano, passa a palavra para você, à vontade. Cristiano Araújo, né? Agora é. Claro. Desculpa aqui, gente. Eu vou ter que sempre falar do sobrenome. Cristiano Araújo agora. Certo, Cláudio. Bom, então, meu xará, a gente estava conversando, eu e o Cláudio, né, em off, numa outra transmissão que a gente fez,
E aí ele me questionou, né, sobre os trabalhadores, e eu disse, olha, o que eu sei é que é uma greve, né, dos servidores do Seguro Social. Agora, claro, isso está nos documentos, se tu procurar lá na Codecef, se tu procurar na Finaspes, é isso que está lá. E aí, é essa que é a minha pergunta. O que seriam esses trabalhadores do seguro social? São só os técnicos ou engloba mais outros trabalhadores para além dos técnicos de seguro social, Cristiano? Bom, nós temos uma carreira, né, que é a carreira do seguro social. A carreira do seguro social, nós temos o analista do seguro social, que é o trabalhador de nível superior, que tem assistentes sociais, tem administradores, tem terapeutas ocupacionais. Nós temos os cargos de nível médio, que são os técnicos do INSS, o técnico do seguro social, que é ali quem faz muita análise, a concessão diretamente dos benefícios previdenciários. E nós ainda temos a nossa categoria os cargos ainda de nível fundamental, que eram os cargos operacionais, que nós tínhamos antigamente os datilógrafos, nós tínhamos, por exemplo, até marceneiros no quadro da Previdência Social, eletricista, enfim. Não havia esse processo de terceirização, né? Porque essas áreas operacionais que elas são fundamentais para o funcionamento do serviço, para a manutenção dos serviços públicos, que ao longo dos anos foram terceirizadas e precarizadas, né? Nós tínhamos tudo isso. Então, hoje a categoria, basicamente, né, elas são os técnicos do seguro social e os analistas. É interessante colocar essa questão, porque a nossa categoria, né, a nossa carreira aí do seguro social, ela hoje tem um dos menores vencimentos básicos da esplanada do Ministério. Né? Quando a gente fala vencimento básico, né, é o que efetivamente é o salário, porque o restante da remuneração são todas gratificações. No caso, por exemplo, do nível aí intermediário, não chega a meio salário mínimo, para a gente ter uma ideia, né? O nível fundamental, melhor dizendo, né? O primeiro grau, que são poucos servidores, mas nós temos servidores nessa condição, não chega nem a meio salário mínimo o vencimento básico. O técnico do seguro social, hoje, na última referência, que depois de 17 anos de carreira atinge o S4, que nós chamamos, né, da classe padrão, tem o vencimento básico de R$ 1.200. Então, uma das nossas pautas dessa greve, que ela vem aí até como uma exigência do cumprimento do acordo da greve de 2022, é fazer uma correção dessa estrutura remuneratória que, na nossa avaliação, aí, ela é extremamente regressiva. E eu digo regressiva porque ela funciona na lógica da produtividade. Então, 75% da remuneração dos trabalhadores do seguro social hoje depende de uma gratificação produtivista, de uma meta de produtividade. E aí muitos podem questionar, né? Mas todo trabalhador tem meta, todo trabalhador tem que ter aí um parâmetro para definir a qualidade do seu trabalho. Enfim, só que no nosso caso, basicamente é todo salário variável, vinculado a uma meta de produtividade. E aí, só ao longo do tempo, foi criando um adoecimento na categoria, uma pressão constante, e também tem servido muito, aí depois a gente pode aprofundar essa discussão, né? Tem a Instrução Normativa 24, em aprofundar esse quadro, né? Então, o servidor hoje do INSS, ele tem uma parcela muito alta do salário que é vinculada à produtividade, né? Então, em Minas Gerais, eu acho que é importante destacar isso. A gente tem uma luta aí de anos e anos de valorização na carreira do seguro social. Então, se a gente pensar, nós somos responsáveis, tirando aí a questão do pagamento dos juros da dívida, que eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer sobre esse absurdo que né? Quase boa parte do orçamento pagamento do juros da dívida. Tirando este setor, a maior fatia do orçamento público, hoje, quem administra são os servidores do INSS. Então, nós temos uma folha de pagamento que ela atinge aí 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, né, que aposentaram, que depende dos benefícios do INSS. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, imagina, um servidor que tem que analisar ali 30, 40 anos da vida laborativa de um trabalhador para dar um parecer se ele tem direito ou não à sua aposentadoria, né? É uma decisão ali que tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Então, nós somos responsáveis, né, não só pela concessão, mas também pela manutenção da folha de pagamento do INSS, né? Cadastro, alteração de banco, enfim, cadastramento de procurador. E a gente tem
uma pauta, né, de valorização da carreira, porque não existe outra carreira na Esplanada, talvez os trabalhadores do Banco Central, que tem uma responsabilidade tão grande e um peso tão grande no orçamento público, igual nós, trabalhadores do INSS. Ô, Cristiano Machado, eu quero entender duas coisas. Primeiro, o tamanho dessa greve hoje. Qual é o tamanho dessa greve, se vocês têm alguma ideia em relação a isso? E você mencionou, no início da sua intervenção, que vocês tentaram negociar com o governo Lula. E também citou um acordo de 2022. Eu gostaria que você explicasse para o nosso público no que consiste o acordo de 2022, portanto, ainda no governo Bolsonaro, e, principalmente, o que vocês tentaram negociar com o governo Lula que foi rechaçado, que o governo Lula sequer respondeu a vocês, enfim, um pouco desses bastidores, mesmo para o público entender em que pé está essa greve também no nível das negociações. Tá. Bom, primeiro, um item que nós gostamos muito de destacar, né, esta federação aqui é uma federação sempre do campo da esquerda. Então, acho que isso é importantíssimo a gente colocar aqui. A gente fez luta em todos os governos, inclusive esta federação está completando agora 40 anos de existência. Ela foi fundada ainda na época da ditadura militar, na época que sindicalização de servidor público era crime. Mas nós temos um princípio de autonomia e independência de classe. Nós lutamos muito para derrotar o fascismo, derrotar a ditadura, derrotar o neoliberalismo, mas nós temos autonomia em relação às nossas pautas, né? Então, nós fizemos greve, nós costumamos dizer que nós somos uma das categorias do Serviço Público Federal que fez greve em todos os governos. Fez greve Bolsonaro, governo Dilma, governo Lula, Fernando Henrique, todos os governos teve uma greve do Seguro Social, né? O INSS fundado em 1990, né? Até então, ali era o INAMPS, o NPS, eram todos juntos, né? Mas a partir de 90, com o INSS, sempre tivemos greve, né? E aí falar um pouco do tamanho dessa greve, né? O governo, ele se utilizou de todas as armas possíveis para tentar atacar a greve dos servidores do Seguro Social. Judicialização da greve, por exemplo, lá no começo da greve, o presidente do INSS, através da AGU, ingressou com uma ação no STJ, em que condenou as entidades sindicais, o STJ, a uma multa diária de R$500 mil, no caso de manutenção da greve, e com a exigência que 85% dos trabalhadores das unidades operacionais continuassem trabalhando. O interessante o ministro Gurgel, ele em momento algum falou que a greve era ilegal ou que a greve era abusiva, em nenhum momento. Porém, um percentual tão alto, na prática, para você inviabilizar a greve. O interessante é que nem no dia, no cotidiano do INSS, sem ter greve, a gente tem 85% dos trabalhadores nos postos, porque nós somos uma categoria que nós temos 23 mil, deve estar até maior esse número, 23 mil vacâncias, ou seja, servidores que aposentaram, servidores que faleceram, servidores que foram exonerados ou demitidos da carreira e 19 mil ativos. Ou seja, nós temos mais cargos vagos do que servidores em atividade. Então, essa foi a primeira tentativa de criminalização da greve por parte do governo. Depois houve o corte de salário. Né? O corte de salário, existe uma instrução normativa ainda do governo Temer, a instrução normativa 54, e que pelo FONASEF, que é o fórum aí também que a FENAS participa, nós colocamos a necessidade da N54 ir para o chamado revogaço, porque ela é uma medida repressiva sobre o direito de greve dos trabalhadores no serviço público. Então, antes, para desconto do salário, teria que comprovar que não houve a negociação e comprovar que a greve era ilegal, abusiva, o que hoje não existe. O governo pode simplesmente alegar, fez greve, desconto do salário, independente de ter a negociação. Teve essa medida. E uma outra tentativa do presidente do INSS foi alegar que, como ele tinha encaminhado a assinatura de um acordo com uma das entidades, que fosse considerado não como código de greve, como falta injustificada. No primeiro momento que saiu essa medida, politicamente, nós ocupamos a sede do INSS, ali, o gabinete do presidente do INSS, inclusive ele dormiu lá no próprio gabinete, enquanto nós ocupávamos o prédio, e ele teve que recuar dessa medida e reconhecer o código de greve. E agora, novamente, o presidente assinou um acordo com o presidente do INSS, né, com uma outra entidade, ou seja, duas entidades, mas aí vamos lembrar que a representação da categoria em nível nacional é da FENASPES. 90% dos trabalhadores, né, da maioria dos estados, é representado pela FENASPES, ou seja, é a FENASPES que tem a legitimidade política para fazer a discussão e a negociação desta greve.
E agora, recentemente, novamente, o presidente do INSS alega que, como houve essa assinatura com uma segunda entidade, estabelecer que o servidor que não voltou ao trabalho seja codificado como falta injustificada, e não código de greve. Aí tem uma diferença, né? Porque o código de greve no ponto do servidor, ele não enseja nenhum tipo de punição, é o reconhecimento do direito de greve. A falta injustificada, não. Ela abre a possibilidade de, depois de 30 dias, o servidor responder um processo administrativo e até mesmo levar a demissão. Então, é uma tentativa de criminalizar o movimento. Porém, em relação a esta medida, nós conseguimos aí, semana passada, uma decisão liminar no STJ, em que o ministro Gurgel, ele reconhece a greve e ele obriga o presidente do INSS a baixar uma medida em que seja codificado como greve o período. O que é muito interessante na decisão, aí eu recomendo que todos leiam, né? Inclusive saiu até no próprio site da STJ, ele reconhece o direito de greve como um direito fundamental, reconhece o direito de greve, ele cita inclusive o estágio probatório, e que cabe ao dirigente do órgão reconhecer a greve, e que cabe inclusive aos trabalhadores decidir o início e o fim da greve. Ou seja, corrobora toda a argumentação e tudo aquilo que a gente tem falado no campo político, tem denunciado, né? Ou seja, houve um reconhecimento aí da justiça, né? Então, uma greve que eu diria hoje, a greve ela tem uma certa mobilidade, porque quando descontou o salário, lógico, muitos trabalhadores retornaram, quando sai a falta injustificada, alguns retornaram, mas eu diria que é uma greve que a gente tem aí uma participação ampla em vários estados, né? Diferentemente do que se tentou dizer que tinha 300 servidores em greve, nós chegamos a fazer reunião com mais de 400 pessoas, com 200 pessoas, por exemplo, só no estado de São Paulo, de grevistas. Então, só que os dados assim são muito truncados. Por exemplo, o que o INSS alega é apenas o ponto que foi codificado para alegar que está em greve, mas isso tem um atraso, né? Então, ou seja, tem o interesse também do INSS em falar que a greve não existe. Mas se for ver os dados da própria produtividade, houve uma queda de produtividade de mais de 50%. E aí a gente quer destacar, né, falando aqui, porque não são só servidores do INSS que com certeza estão assistindo essa live hoje, aqui, essa entrevista, mas a gente fez todos os esforços para que essa greve não se estendesse. Mandamos ofício, assim, praticamente, às vezes eu fiz 3, 4, 5 vezes por semana mandando ofício, solicitando a negociação, a abertura de uma mesa de negociação da greve com a participação do MGI, com a participação do ministro Lupe, que o ministro Lupe participou de algumas reuniões, foram reuniões importantes, mas infelizmente até agora a gente não teve aí uma proposta de acordo que fosse aprovada pela categoria, né? Então, em linhas gerais, está nesse patamar a greve, aí falando da greve de 2022. A greve de 2022 ela tem pontos muito importantes para a nossa categoria. Um deles eu já citei, que é a questão da incorporação aí das gratificações no vencimento básico, né? A gente acabar com essa distorção remuneratória de ter um vencimento básico abaixo do salário mínimo. Então, essa é uma pauta que ela é primordial para dar uma garantia para os trabalhadores, né? Não pode ter aí imagina, trabalhar e ter um salário menor que o salário mínimo, o resto tudo depender de meta de produtividade. Então, é algo que ela é abusiva. A gente caracteriza isso até como um assédio moral institucional, porque cria uma insegurança, uma angústia muito grande para o trabalhador, porque ele tem que estar sempre indo atrás de uma meta de produtividade. Então, essa é uma das pautas. A outra é a rediscussão dos processos de trabalho do INSS. Então, de 2019 para cá, um processo de digitalização dos serviços. Então, hoje, quando a gente fala de digitalização de serviço, todos nós aqui conhecemos um familiar, um parente, um vizinho, alguém que precisou do serviço do INSS, procurou uma agência da Previdência Social, chegou lá e não foi atendido e foi orientado a fazer o atendimento única e exclusivamente pelo aplicativo. Então, essa é uma das facetas da digitalização do serviço do INSS. Aí não é contra ser o digital, mas isso tirou aí a possibilidade de boa parte da classe trabalhadora ser atendida na agência. Se a pessoa não tem internet, vai buscar uma orientação, porque a legislação previdenciária é extremamente complexa. E o outro lado desta moeda são os programas de gestão do INSS. E aí não é uma crítica em relação ao teletrabalho, ao trabalho remoto, que a FENASPES defende, mas foi criado um mecanismo de meta de produtividade para os trabalhadores, o chamado home office, em que muitas vezes tem que trabalhar 12, 15 horas por dia para atingir as metas aí que são colocadas pelo Instituto. Então, nós colocamos uma pauta lá que é a rediscussão dos processos de trabalho num comitê aí que seja instalado, né? Que foi instalado o comitê, mas infelizmente ele não avançou.
E nós vamos ter aí a nova instrução normativa, que já está em vigor, que ela regulamenta os programas de gestão do Serviço Público Federal, e com uma política de consequências definida pela Instrução Normativa 52, que, em linhas gerais, é o seguinte: abre a possibilidade do trabalhador em programa de gestão, que o programa de gestão hoje é voluntário, ele possa ser compulsório, e que esse servidor não tenha mais limite de jornada de trabalho. Ele trabalha única e exclusivamente por metas de produtividade. Esse é um dos pontos. Com uma política de consequências em que, no caso desse trabalhador não bater a meta, ele pode responder um processo administrativo pelo chamado comportamento desidioso, que é quando o servidor, vamos dizer assim, está alegando que a pessoa não trabalha, né? Então, isso também é uma luta, ela está agora nessa greve, ela retoma, né, esse ponto aí, ele é importantíssimo para a nossa categoria, levou um adoecimento muito grande, essa lógica produtivista, né? Nós temos aí relatos de ideação suicida muito comum na categoria, em torno de 12%, uma pesquisa feita pela FENASPES, e relatos de muitos servidores tendo morte súbita. Servidores que passam mal na agência ou passam mal após o expediente, e aí falece de infarto, AVC, doenças cardíacas. Então, isso tem sido uma realidade, né? E tem a discussão também da reestruturação da carreira, do reconhecimento da carreira de Estado, do reconhecimento do nível superior para os trabalhadores do INSS, até na linha do que nós falamos, né? Para nós, a carreira de Estado não é a carreira de Estado lá que estava na PEC 32 do Paulo Guedes, ou muito menos o projeto de carreira de Estado da época do Mário e do Bresser Pereira. Para nós, é para fortalecer a Previdência Social, não também enquanto órgão fiscal, que aí está sendo anunciado o pente fino, que é para você cortar benefício para garantir o arcabouço fiscal para pagamento de juros da dívida. Nós não temos acordo com essa posição. Nós entendemos o INSS como uma instituição que tem que ser fortalecida e passa pelo fortalecimento da carreira para reconhecimento de direitos, né? Então, tem esses pontos principais do Acordo da Greve 2022. E agora, o que nós estamos cobrando do governo? Que seja cumprido esse acordo, porque um acordo não é um acordo com o governo A, B ou C, é um acordo com o Estado brasileiro. Que haja o cumprimento deste acordo de greve. A gente está solicitando o encaminhamento do projeto de lei para a reestruturação da nossa carreira. Estamos solicitando aí a incorporação da gratificação do salário base e também a questão do reajuste salarial. Apesar tivemos um congelamento, é verdade, de salário desde 2017, tivemos um reajuste em 2023, né, dos 9% para todo o funcionalismo. Este ano teve o reajuste do Vale Alimentação, mas está muito aquém das perdas inflacionárias. Então, no nosso caso, nós temos perdas inflacionárias da ordem de 53%. E o que o governo coloca no termo de acordo que nós não aceitamos? Que não se trata de reajuste salarial, mas de majoração da gratificação de produtividade, que é a GEDAS. Então, assim, você está, na verdade, aumentando uma gratificação produtivista e abrindo um campo para a implementação de medidas em que cada vez mais o trabalhador, mesmo no serviço público, fica sem garantias. O trabalhador não tem garantia mais do salário, que fica vinculado à meta, ele não tem mais jornada de trabalho, porque ele fica vinculado a uma produtividade. Ele, no programa de gestão, ele vai ter que arcar com os custos do seu equipamento de trabalho. E, pasme, né? Outro ponto da N24 fala que o servidor é responsável pela ergonomia do seu posto de trabalho. E isso não é qualquer coisa. Significa o seguinte: se eu sou responsável pela ergonomia e eu adoecer, tiver LER, DORT, problema de coluna, problemas de saúde relacionados ao sedentarismo, né? Porque é um trabalho que a gente fica muito tempo sentado, a responsabilidade é única e exclusivamente minha. Então, desculpa ter me estendido nessa pergunta, mas são questões muito, muito complexas, assim, então eu achei que era importante dar uma detalhada um pouco maior. Ô, Cristiano Machado, vou passar para o Cristiano Araújo, só antes, se me permite fazer um comentário, eu vou ser bem breve, porque escutando você falar, eu voltei em 2017, é como se eu tivesse voltado em 2017, no contexto em que a Previdência esteve na pauta, em que era preciso reformar a Previdência. E eu falo isso porque, naquele contexto ali, muitas pessoas estavam defendendo o fim do INSS, o fim da Previdência, de uma ideia de um sistema de seguridade social. E aí, quando você fala isso hoje, 2024, me parece que, tudo bem, nós temos o INSS, só que ele não existe na prática. Ele foi todo sucateado. Na prática, os trabalhadores que restam lá, eles estão trabalhando em jornadas exaustivas. Você falou de 12, 13, 14 horas. É o equivalente a um motorista de Uber, por exemplo, ou um entregador de aplicativo, que a gente bate tanto na tecla aqui de que é necessário, em algum momento, regulamentar isso
né, garantir o mínimo para essas pessoas, mas a gente está falando de servidores públicos. Você falando da gratificação de produtividade, me remeteu muito à discussão na mídia hegemônica em 2017, 2018, que era importante a eficiência acima de tudo, e aí, mesmo que o trabalhador tivesse... É bom lembrar, né, Cristiano, que naquele contexto da reforma da Previdência, se discutiu, inclusive, pagar um BPC, um LOAS, inferior a um salário mínimo, sequer teria referência ao salário mínimo. Então, assim, se o trabalhador do INSS hoje recebe menos que um salário mínimo, faz sentido, porque a lógica e a discussão naquele momento era essa. Então, a gente está aqui com um problema seríssimo, porque já se passou aí pelo menos 7 anos e nada mudou. E mesmo que o INSS exista, assim, a gente sabe que ele não deixou de existir, ele não foi extinto, mas na prática, que é aí a riqueza e a sensibilidade de quem trabalha, de quem pode compartilhar isso com a gente, não existe, na prática ela não existe, porque os trabalhadores, eles estão, os que restaram, estão tendo muitas dificuldades, mas sérias dificuldades para poder lidar com um trabalho que é muito sério. E assim como vocês reivindicam que a categoria, e principalmente, né, vocês tenham essa questão de Estado, faz todo sentido, já que se teve uma reforma da Previdência, já que se defendeu na época o fim da Previdência, no geral, nada mais. E isso foi estrutural, porque, querendo ou não, mudou com a imposição da idade mínima, inclusive várias regras. Faz todo sentido que, a partir de agora, vocês também passem a ter uma carreira de Estado nesse sentido. Né? Eu faço esse comentário aqui, Cristiano, porque eu vou passar agora para o Cristiano Araújo, mas porque, assim, eu escutando você, Machado, me veio a cabeça de 2017, me veio toda aquela discussão que a gente travou naquele momento, e que meio que passou batido, porque a reforma da Previdência foi aprovada em 2019, mas as pessoas talvez tenham perdido essa referência, que vocês, na prática, hoje, estão trabalhando como se estivesse trabalhando em 2017, 7 anos atrás. E sob a lógica, que é o pior, né? Porque, querendo ou não, houve uma mudança também de governo aí, né? Mas sob a lógica daquele período em que vocês tinham que prestar o serviço, mostrar produtividade, a tal da eficiência, e isso tudo nas costas de vocês que estão lá trabalhando. E o usuário lá, quando o usuário vai, tanto é que você falou um negócio aqui muito bacana, não quero me estender, mas só para pontuar, cara, quando a gente fala de serviço público, tem que consultar, e engraçado que os liberais gostam de falar isso, né? Tem que consultar a população. Meu, o cara que usa o INSS, ele precisa do atendimento, muitas vezes, um atendimento presencial. Ele precisa mesmo. E quando você fala da questão do aplicativo, da digitalização, ninguém aqui é contra isso. Até porque todos nós que estamos aqui, a gente já entende um pouquinho, consegue, mas quem precisa do serviço do INSS, muitas vezes não conhece e muitas vezes precisa de um atendimento presencial. E aí, quando decidiram sucatear o INSS, esqueceram disso, que o público-alvo do INSS é um pessoal, são pessoas, são brasileiros que precisam do atendimento presencial. Eu passo para o Araújo, e aí na sequência você faz os seus comentários também, Machado. Olha, Xará, eu tô chocado, hein, com os teus relatos aqui sobre as condições que vocês estão enfrentando, porque a gente que está de fora, nem sempre a gente sabe o que está acontecendo, né? Que está acontecendo um déficit de servidores, que vocês estão tendo os direitos de vocês, a greve que estão sendo tolhidos. Bom, isso aí a gente até sabe. Agora, as condições que vocês estão trabalhando, isso a gente não sabia. E a coisa é muito mais grave do que a gente poderia imaginar. Mas, já que tu tocou no assunto, né, sobre o outro sindicato, que é um sindicato minoritário, que eu, sinceramente, eu não lembro nem o nome dele, né, mas ele não representa nem 10%, né, da categoria, e o governo, né, como tu colocou aqui com muita felicidade, né, ele fez de tudo para obstruir o direito de vocês à greve. Ele entrou com a AGU, ele descontou o salário de vocês, colocando como falta injustificada, né? Teve essa ação que tu falou, né, do STJ, considerando que a greve não estava valendo, e aí houve essa situação que tu falou, né, que houve os descontos, né, muitos servidores foram descontados, e para piorar, né, eu vi a tua manifestação em um canal aqui, né, que o governo fez a mesmíssima coisa que ele fez em relação aos trabalhadores do serviço público da educação, que, opa, peraí, já que a gente não consegue fechar com o pessoal que está fazendo o jogo duro aqui, né,
vamos fechar com o sindicato minoritário e vamos jogar para a imprensa que a greve acabou. Inclusive, o próprio ministro Lupe, né, chegou a dizer recentemente aí, durante a semana, que não, por mim a greve acabou, a gente já chegou ao acordo, falta só a gente fazer mais alguns ajustes, mas eu considero que a greve está acabada, né? Isso palavras do ministro Lupe, que foi muito criticado por mim, né, na outra live anterior. E aí eu queria te questionar, porque já que, e eu não vou estranhar se tu me disser assim, não sabemos de nada, porque já que estamos falando que temos aí, né, um sindicato minoritário, tem vocês, né, tem o Condicef também, né, que também está na luta aí com vocês. Cristiano, que tipo de acordo que o governo fechou com esse sindicato minoritário e, e que estava fora, e se essas reivindicações estavam muito fora do escopo daquilo que vocês já vêm reivindicando, pelo menos desde o governo anterior, né, de 2022, no acordo de greve? Bom, agradecer a pergunta, é muito boa, mas antes de me permitir comentar a fala do Cláudio, aí depois eu respondo, né? Eu acho que a fala dele, ela foi fundamental, porque nos últimos anos a gente veio aí de vamos dizer, um ciclo anti-reformas, né? Então a gente viu, antes teve o tal do PEC do teto de gastos, a reforma da Previdência que foi tentada em 2017, mas foi concluída em 2019, e a reforma trabalhista. Então, para fechar esse, que agora o teto de gastos foi substituído pelo arcabouço fiscal, que eu não sei se não é até tão mais nefasto como o teto de gastos. É só a gente ver que recentemente o governo federal precisou de recursos para combater as queimadas, né, que é uma verdadeira hecatombe climática aí criada pelo agronegócio, precisou de uma autorização do STF para ter aí adicional de recursos, só para a gente ter uma ideia de como funciona essas medidas. Mas ali, em 2017, foi mesmo a tentativa de destruir o sistema de previdência, foi tentar novamente em 2019, para implementar aqui o modelo chileno de capitalização individual. E aí é o modelo em que você faz lá a sua poupança individual com uma expectativa de sobrevida. Se você viver além daquilo, paciência, o problema é seu, acabou suas reservas, você não tem mais nada. Então, isso a gente conseguiu derrotar, mas nós temos que ter em mente que esse é o grande projeto do capital. Então, se criou ali, se desmantelou a Previdência no sentido de criar regras hoje draconianas para aposentadoria, né? Hoje o servidor público ele ganha um pouco mais ali que o teto regime geral. Se ele entrou posterior a 2012, ele já tem que fazer uma previdência complementar, mas a tendência é que isso seja jogado para todo o conjunto da classe trabalhadora. Então, isso é grave, né? Então, muitas vezes foi falado aqui do Uber, né? É mais ou menos o que a gente faz, né? A gente fala que tem uma uberização do trabalho, porque além dessas metas, o servidor do INSS ainda pode fazer uma meta de produtividade, receber um bônus conforme o trabalho dele. Só que daí muita gente utiliza o bônus não como um pagamento adicional, utiliza o valor do bônus para cobrir as perdas inflacionárias do salário dos últimos anos, para conseguir manter um patamar de vida que, por exemplo, tinha lá em 2017. Aí o cara trabalha, bate meta, se arrebenta, adoece, enfim, o cenário que a gente conhece bem. E o que a gente tem visto também ultimamente, né, nessa lógica da precarização do trabalho aí, a não contribuição previdenciária. Então, quando se fala aí, por exemplo, como foi feita a reforma trabalhista, precisava estar conjugada com a reforma da Previdência ali, para você cortar de um lado para justificar do outro lado não ter mais a contribuição. Então, isso é uma situação absurda. É só a gente ver, por exemplo, a desoneração da folha, né? O que as empresas estão aí colocando. E aí, outro comentário que é importante. Recentemente, eles anunciaram um tal do pente fino no BPC. Primeiro, usar a expressão pente fino, ela é extremamente pejorativa, com os setores mais miseráveis da classe trabalhadora brasileira, que para receber um BPC tem que ser um idoso cuja renda familiar seja de até 1/4 do salário mínimo por pessoa, ou uma pessoa, se ela não for considerada idosa, né, ali, no caso, com 65 anos, um deficiente físico cuja família tem a renda per capita abaixo de 1/4 do salário mínimo. E aí o governo fala de um pente fino, como se essas pessoas fossem parasitas, né? E aí o que aconteceu? Como as regras de aposentadoria hoje são absurdas,
aqueles trabalhadores que teriam direito à sua aposentadoria acabaram migrando para receber o benefício assistencial, que simplesmente eles não vão conseguir aposentar, porque não vai ter o tempo de contribuição, ou se tiver idade não vai ter o tempo, é torcer para sobreviver aos 65 anos, muitas vezes, para receber o BPC, né, popularmente chamado, o BPC ele é até confundido com a lei, né, com a LOAS, né, chamam de LOAS, mas tecnicamente é o BPC, mas é chamado mais conhecido como LOAS, né. Mas aí falando em relação, né, aos acordos, né, qual que é um dos grandes problemas do acordo, que foi o mesmo que o ministro Lupe encaminhou para nós, encaminhou lá para a Conticef, para outra entidade, a CNTC, assinar. Entidades aí, enfim, temos as nossas divergências políticas, né? Mas, infelizmente, assinaram um acordo que favorece o governo e não a categoria. Né? Um dos argumentos era, né, que eles assinariam um acordo para garantir o reajuste dos trabalhadores. O reajuste aí que pode chegar até 18%. O problema é que não tinha a necessidade de se assinar um acordo tão rapidamente para garantir o reajuste, sendo que esses valores já estão aí na PELOA do ano que vem. Né? Já está lá o valor do reajuste do servidor público. Só tinha que discutir o formato. Então, foi assinado um acordo que, na minha avaliação, ele está em linha com o que a ministra Esther fala da implementação de uma reforma administrativa infralegal. E aí, um dos itens da reforma administrativa infralegal é justamente vincular cada vez mais o salário do servidor público à meta de produtividade. Né? Então, nós não estamos dizendo aqui que o servidor não tem que ter meta. Para as pessoas, porque o servidor quer trabalhar, não tem meta. Não, nós estamos falando de ter 75% do salário. Eu acredito que nem as pessoas que trabalham com vendas têm um percentual tão grande do salário vinculado a uma meta. 75% do salário. Assina um acordo em que diz o seguinte, não é reajuste de salário, é majoração na gratificação de desempenho. Vejo que isso tem uma diferença muito grande. Uma gratificação, ela não é uma garantia salarial do servidor. Uma gratificação, o próximo governo pode simplesmente cortar uma gratificação. Pode mudar os patamares de cobrança em cima dela. Então, aí já tem um risco. Esse acordo também, ele cria uma situação muito ruim, porque ele dilui hoje a progressão funcional do servidor público na nossa categoria, que é em 17 anos, para você atingir a última referência, ele cria 3 níveis de progressão abaixo, ou seja, ele reduz. Hoje, um técnico do Seguro Social que entrou no último concurso, ou quem vai entrar aí futuramente, vai receber como vencimento básico menos da metade do salário mínimo. Quem entra lá no A1, né, a primeira referência da carreira, os colegas aí que estão em estágio probatório, que com certeza deve ter assistido, recebe um vencimento básico extremamente rebaixado e vai rebaixar ainda mais isso. E também é um acordo que, na nossa avaliação, ele dá muita brecha para não ser cumprido. Então, ele tem muitas palavras assim, no que couber, no que for oportuno, conforme a discricionariedade do Ministério, por exemplo, da Gestão e Inovação, cumprir determinadas cláusulas, principalmente em relação ao projeto de lei relacionado à reestruturação da carreira. Então, coloca lá que discricionariamente pode ser cumprido, conforme oportunidade, faremos todos os esforços. Então, isso não é um acordo de greve. E se você assinar uma intenção, eu assino algo com você e falo, eu assinei com você aqui, mas eu vou cumprir se eu quiser. Na prática, o que foi apresentado é isso. Fora ainda a questão da compensação na greve, né? Pela Instrução Normativa 54, a gente tem que compensar, né, a greve, mas isso historicamente nós sempre compensamos já trabalhamos sábado, fizemos horários, sempre se compensa a greve. A diferença agora é que lá coloca uma cláusula em que os trabalhadores que estão em jornada de trabalho, eles só vão poder compensar a greve em horas. Então é complicado, a pessoa tem que trabalhar 12, 15 horas, às vezes, para conseguir compensar a greve, sendo que nós queremos compensar em trabalho. Vamos fazer um levantamento do processo que teve aí durante a greve e fazer um acordo desta compensação, né? Então tem esse problema aí em relação ao acordo, ele não dá garantias nenhuma, né? Sendo que uma das primeiras propostas, né, excluía inclusive os aposentados. Então também não ficou claro como que ficaria a situação dos aposentados aí na questão deste reajuste, né? Então a gente fez um documento, tá, no site não vai dar para falar dele aqui detalhadamente, mas no site da FENASPES tem um documento lá que é a análise crítica da proposta apresentada pelo governo. Porque nós fizemos uma mesa, né, de negociação com a presença do ministro Lupe, do presidente da ANSS, em que nós fizemos um texto lá, texto em comum, falando, coloque isso, isso e isso. Eles remeteram para o governo, provavelmente ao MGI, para a Secretaria de Relações de Trabalho, e o que veio para nós é totalmente diferente daquilo que nós debatemos na mesa. Então, é um acordo que
que ela é inaceitável. Então, também nós estamos aqui ressaltando mais uma vez, a FENASPES está orientando a manutenção da greve, a ampliação da greve, e hoje a deliberação do nosso comando aqui em Brasília é o seguinte, trazer caravanas para cá para a semana que vem, né? Trazer caravanas para ampliar a movimentação. Porque, assim, nós queremos negociar com o governo, só que o governo tem que apresentar uma proposta, né, aí que distensione esse ambiente, porque a gente lembra muito da fala do presidente Lula quando ele assumiu, que ele iria negociar com todas as categorias, que ninguém seria punido nesse país por fazer greve. E a gente, na prática, infelizmente, não é isso que nós temos visto, né? Então, recentemente também a gente entrou em contato ali com a Secretaria de Diálogos Sociais da Presidência da República, chegamos a ter uma reunião lá, em que nós apresentamos os pontos divergentes da proposta. A reunião foi uma reunião muito boa, nos receberam muito bem, mas na hora de encaminhou aquilo que o MGI determinou, né? E aí nós fizemos também recentemente 2 atos lá em frente ao Palácio Planalto, com a repressão da polícia muito grande. A polícia, você colocou o som lá, já vem mandar tirar o som, desligar, ameaça de prisão, né? Mas estamos solicitando aí que haja, né? Já que as portas se fecharam no INSS com o presidente do INSS, Stefanuto. O ministro Luque também não nos recebe. O MGI fechou as portas para qualquer negociação. Nós estamos solicitando, mandamos inclusive hoje 2 ofícios, um para o vice-presidente Alckmin, e aí o vice-presidente Alckmin ele estava em São Paulo nesta sexta, neste final de semana. O comando de greve itinerante lá do estado de São Paulo conseguiu conversar com o vice-presidente, solicitou para ele fazer uma intercessão aí para que haja negociação da greve. E mandamos também um ofício diretamente para o presidente Lula, solicitando, né, que seja encaminhada uma proposta para que a gente possa debater nas assembleias estaduais, na plenária aí nacional da FENASPES, né? Mas a greve está nesse pé, a gente está disposto a negociar, a gente acha que a greve não precisava ter se estendido tanto, mas algumas medidas erráticas ali de corta-ponto, não corta-ponto, falta de justificado, isso foi muito ruim para a categoria, isso foi muito ruim para todo o processo de negociação, fomos acusados até de ter tensionado demais o processo da greve, mas não tinha como não tensionar, né? Nós estávamos ali sendo penalizados pelo exercício de greve. Então, ali nós já mandamos ofício também com os pontos da divergência, mas o MGI parece, né, a gente vê que tem poderes aí, né, a ministra Esther parece que ela tem superpoderes dentro do governo em relação ao funcionalismo e que nada se negocia em relação ao funcionalismo sem passar por ela, e parece que é ela que realmente governa o país junto com o Haddad, mas na verdade quem governa o país é o arcabouço fiscal, né, a gente tem visto isso muito bem, e aí voltando um pouco àquela questão, né, eu até esqueci de falar, desvincular os benefícios do salário mínimo, foi falado recentemente pela Simone Tebet, ela apresentou essa proposta. E pelo Haddad também, hein? E pelo Haddad também. Pelo Haddad também, muito bem lembrado. De desvinculação dos benefícios do salário mínimo, que é o patamar mínimo aí de sobrevivência, né, para tirar as pessoas do grau da miserabilidade. Então, essa questão volta à tona, e outra preocupação muito grande nossa é aí que em novembro, outubro, que seria encaminhado novamente uma nova proposta aí de reforma administrativa para o Congresso. Então, assim, nós temos acompanhado essa discussão, nós entendemos que as INs 24 e 52 já são processo da reforma administrativa, mas isso não vai ser algo que só a FENASPES ou categoria isoladamente vai conseguir se salvar dessa reforma, vai depender de ter uma ampla unidade do conjunto dos federais. Estamos conversando com o Cristiano Machado, diretor da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, FENASPES, e representante do Comando Nacional da Greve dos Trabalhadores do INSS. O link para você acompanhar de perto mesmo, né, da fonte primária, o que está acontecendo na greve, está na descrição do vídeo, também vou colocar no chat aqui. Você encontra o FENASPES nas redes sociais, no Instagram, né, @FENASPES, e também no site deles, que é fenaspes.org.br. Ô, Cristiano Machado, olha, você falou bastante aqui sobre essas gratificações, e já que a gente voltou no tempo, né, em 2017, muito se falou no discurso ali, o discurso era de eficiência, de produtividade mesmo, né, olha, o servidor público precisa acordar, vou usar termos aqui bem coloquiais, né, acordar para a vida e precisa ser cobrado também pelo serviço que é prestado, precisa ser eficiente, precisa mostrar a produtividade, o serviço público tem que ser medido por esses critérios, essas referências, e não um salário engessado, uma carreira engessada.
Só que o que você trouxe aqui é que hoje o trabalhador do INSS, da Seguridade Social, ele tem 75% dos rendimentos dele provenientes de gratificações e não do salário, para ter uma ideia de como o salário estaria defasado. Contudo, Cristiano, sempre que se fala de INSS no Brasil, principalmente no noticiário, na mídia hegemônica, se fala da fila do INSS e se cobra do INSS que responda essa fila, né? Tanto é que o próprio ministro Carlos Lupe, ele, desde que ele foi indicado, para não falar, né, desde a posse, mas desde que ele foi indicado, ele é cobrado para diminuir a tal da fila de demandas do INSS. Só que se a gente volta um pouquinho no tempo aqui, o relato que você nos trouxe dá a entender que o INSS hoje não teria condição nenhuma, sem exagero, nenhuma, de responder à fila nenhuma também. Não é a fila de 1 milhão de demandas, é qualquer fila, porque nós que estamos fora, a gente consegue ver as condições das instalações do próprio INSS, das agências. Eu falo porque quando eu passo por agências aqui em São Paulo, me dá a impressão que pararam no tempo e que estão mesmo sucateadas. E me parece que isso é uma impressão que é compartilhada por todos, de que as agências do INSS estão abandonadas, ainda que vocês estejam lá resistindo e trabalhando. Como que vocês do FENASPES têm medido o impacto, não da greve em si, mas desse contexto de sucateamento e mais a greve na prestação desse serviço e na resposta à fila do INSS? Bom, vamos lá. Eu acho que esse discurso da eficiência é um discurso neoliberal. Não podemos ter ilusão em relação a isso, porque parece que a qualidade do serviço é medido pela quantidade, né? e não pela qualidade do serviço que é prestado. Então, quando a gente vê algumas palavras como eficiência, reduzir gastos, né, competitividade, são palavras do ideário neoliberal, que acabou também jogando os trabalhadores uns contra os outros, né? E aí vamos falar um pouco da situação específica do INSS. Como que nós vamos falar em eficiência? Por exemplo, tem atendimentos, se você fizer um atendimento numa agência, eu sou trabalhador de agência, peço para ir para atendimento presencial, fico na análise de processo, mas eu trabalhei a maior parte da minha carreira no INSS, mais de 15 anos com atendimento ao público. Então, a legislação previdenciária é extremamente complexa. A pessoa chega no INSS, ela não sabe nem por onde começar. E muitas vezes esses atendimentos, eles chegam a demorar, dependendo, 1 hora, 2 horas com a pessoa. Sai de lá com a vida resolvida. Isso nós conseguimos fazer em um determinado período. As pessoas iam na agência. Tinha fila na porta, é verdade. Chegava de madrugada, é verdade. Era precário, com certeza. Mas nós tínhamos uma autonomia para atender a pessoa no tempo que nós julgávamos necessário. Isso, numa lógica neoliberal, não é eficiente. Perguntas assim, começaram a dar algumas pressões das chefias. Por que você está com essa pessoa 2 horas na sua mesa? Eu falei, porque ela tem um problema complexo. E aí começamos a sofrer assédio das chefias, porque demorávamos demais atendendo as pessoas que procuravam as agências. Então, isso é uma coisa absurda. Isso é uma coisa assim que, com a lógica da eficiência, o que vale é o quantitativo. E aí lembrar que de 2015 para cá nós perdemos mais de 50% do nosso quadro funcional. Chegamos a ter mais de 50 mil servidores ativos no INSS. Hoje nós estamos aí com menos de 20 mil, inclusive quem entrou nos últimos concursos, muita gente já saiu do INSS, que o concurso, além de ser altamente concorrido, e aí as pessoas estudam para vários concursos, né? As condições de trabalho assustaram muita gente. Muita gente ficou assustada com o caos que o INSS está, né? Então a gente teve uma perda muito grande de servidores aí no último período por aposentadorias, e não há... vamos falar da tecnologia, da análise digital, da análise automática, inteligência artificial, mas não há como você suprir uma perda tão grande da força de trabalho com uma complexidade tão grande do INSS, né? E aí também, né, nesse cenário, né, quando se fala cobrar o servidor, se fala muito de cobrar o servidor, e aí tem uma campanha da imprensa para fazer a reforma administrativa, até porque o capital tem todo interesse de substituir hoje os servidores concursados do Estado por prestação de serviço privado. A gente viu recentemente a Confederação Nacional do Comércio está com uma campanha na TV aberta aí de mídia, de imprensa, pesadíssima contra o serviço público, falando da reforma administrativa, justamente vendendo uma ideia de uma suposta eficiência do setor privado. É isso que eles querem privatizar o serviço público, né? E aí quando a gente fala aí da valorização das carreiras, é nesse sentido, de fortalecer o serviço público, o trabalhador concursado,
né? A estabilidade, por exemplo, a estabilidade ela não é um privilégio do servidor, ela é uma necessidade dentro do Estado democrático de direito, onde existem eleições rotineiras, né? Há uma mudança de poder, e aí é necessário ter estabilidade para manter o serviço funcionando, independente da disputa política aí pelo controle do Estado, né? E o servidor público, ele é bastante cobrado, sim, sim. A estabilidade, ela não é algo absoluto. A estabilidade, ela está vinculada à prestação que o servidor, do serviço que o servidor faz à sociedade, faz aos trabalhadores, né? Então, o servidor, ele pode ser demitido por desídia, ele pode ser demitido por abandono de emprego, o servidor tem meta de produtividade para atingir, então não existe essa estabilidade absoluta. E o assédio moral no serviço público também ele é pesadíssimo, assédio moral institucional, né? Então, por um lado, o servidor é sempre cobrado, mas, por outro lado, não se vê as condições precárias que nós trabalhamos, né? Então, por exemplo, no INSS, o equipamento que nós temos nas agências, os computadores têm, em média, de 12 a 15 anos de uso. Então, a gente está naquela lógica, por exemplo, de pegar 2, 3 computadores, colocar pente de memória em um, para ter, às vezes, um computador ali com 2 GB de memória, vamos dizer assim. Então, é esse equipamento que a gente trabalha. Os sistemas nossos são extremamente precários. Sistemas, eles, rotineiramente, eles caem. Então, você está fazendo uma análise de um processo, o sistema caiu, você tem que começar o trabalho tudo de novo. Então, o sistema, ele é precaríssimo. A qualidade dos sistemas nossos é péssima. Muitas agências com problema de conexão de link de internet, apesar que isso, o INSS, nós temos que reconhecer que vem avançando nesse sentido. E aí é muito interessante, porque a conexão da internet das agências tem melhorado, não é por conta de iniciativa privada, empresa privada, não. É porque a Telebrás tem fornecido links de internet para a INSS. A Telebrás foi reativada, né? Por isso que o link da internet melhorou, ou seja, uma solução dentro do âmbito estatal, não é privada, quando vai falar que melhorou a internet do INSS. Então, assim, aí em relação às filas, né? As filas, elas são um problema histórico do INSS. Só que antes as filas, elas eram diferentes, elas eram na porta da agência. As filas eram o acúmulo de processo, nós tínhamos na agência um armário, aqueles de metal, com os processos, nós sabíamos quantos processos tinha lá. Hoje a fila, ela, apesar de não ter mais aquela fila de madrugada na agência, hoje existe a fila virtual. Então, o último dado, nós tínhamos 1,5 milhão de processos na fila, e um dado que tinha, depois eu não consegui ver os dados atualizados, mas era do ano passado, falava algo em torno, o total de processos. Aí total é análise inicial, recurso, revisão, acerto de cadastro, era em torno de 7 milhões. Então, assim, o INSS tem investido pesadamente na análise automática e na inteligência artificial. Só que isso tem acarretado um outro problema, um índice enorme de indeferimentos indevidos. Então, só para dar um exemplo, muitas vezes o BPC, a pessoa vai lá requerer o LOAS, né, benefício de prestação continuado, se aparece um vínculo empregatício dela lá de 1970 e alguma coisa no sistema, o sistema automaticamente indefere, interpretando que ela está empregada, sendo que muitas vezes é só ela apresentar a carteira de registro, a carteira de trabalho, a ficha de registro dela na empresa, no INSS, para que seja feita a atualização do cadastro e resolver aquilo. O que o sistema faz? Ele não abre mais oportunidade desta pessoa fazer uma exigência no processo para que não seja indeferido. Ele indefere de cara. Ele faz contagem de aposentadoria se o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, da pessoa não estiver impecável, ele indefere o benefício. Então, esse trabalho que era feito ali de conferência, da análise, por um servidor da carreira especializado, eles estão jogando para o digital. Isso deu um ganho de produtividade absurdo. A gente vai ver lá o quantitativo de análise de processos bate 1 milhão, às vezes, no mês. Só que, às vezes, talvez 30%, 40% disso seja indeferimento indevido, né? Ou seja, esse benefício deveria ter sido concedido. Ou deveria ali ter passado por uma exigência, né? Uma dúvida nesse quesito aí. Depois que é indeferido, vai para análise de vocês, servidores, ou não? Não. Se o requerimento é indeferido, esse requerente, esse segurado, ele tem o direito de solicitar um recurso. Ele tem um prazo de 30 dias para apresentar um recurso à junta de recursos da Previdência Social. O problema o prazo de análise da junta muitas vezes chega a 2 a 3 anos. E quando esse processo volta para o INSS ainda tem o direito de recorrer a uma outra instância, que é a Câmara, dependendo do processo. Ou seja, pode demorar às vezes 5 anos por conta de um indeferimento.
E às vezes as pessoas morrem e não recebem. Eu acho que isso tem uma questão aí que é importante. Isso não é incomum, às vezes, no nosso cotidiano de trabalho. Quando o processo é concluído, aparece uma mensagem lá, registro no SISOB, né, que é o sistema de óbito aí do Brasil, né? Aparece lá que essa pessoa faleceu, ela não conseguiu receber. Então, assim, não tem solução mágica, né? A análise automática, ela pode funcionar em alguns casos. Mas a vida laboral do trabalhador brasileiro, ela é caótica, principalmente depois da reforma trabalhista. A gente vê muita gente que trabalha e que não recebe sequer o salário mínimo. Quando vai no INSS, o que nós temos que fazer? A pessoa vai para receber no INSS, ela sai de lá com uma guia para ela pagar a diferença do salário, senão ela não recebe. Então, assim, eu diria que é um caos, né? E não tem milagre. Vai ter que, como se fala aí que é um governo de reconstrução, acho que é primordial ter um processo de reconstrução do INSS. Com a questão de, principalmente, mobiliar as agências. Vamos começar pelas agências. Eu sou de São Paulo também, eu estou lotado, trabalho na agência do INSS do Brás, né? Então, ali é um prédio que a gente fica ali chocado, às vezes que tem infiltração, tem problema de sistema. Recentemente tivemos um problema elétrico gravíssimo, ficamos ali semanas sem energia, né? Tem essa situação. Aí falam assim, mas o teletrabalho ele é voluntário, o servidor vai trabalhar em casa se ele quiser. Só que as condições de trabalho muitas vezes são tão precárias na agência que o servidor, entre aspas, prefere trabalhar em casa, que o computador dele é melhor, a internet dele é melhor, o imobiliário é melhor, mesmo que ele esteja financiando a sua própria infraestrutura de trabalho com o próprio salário, que é o que acontece, né? Então, acho que a reestruturação das agências é importante, a retomada do atendimento presencial, o parque tecnológico, os computadores do INSS, o governo precisa trocar todos, não tem chegado alguns computadores novos, só que é muito lento esse processo, né? A melhoria dos sistemas e, principalmente, a realização de concurso público. Se a gente não tiver uma contratação aí para suprir as vacâncias de 23 mil trabalhadores, não vai ter inteligência artificial, sistema aí automático que dê conta da demanda. Até porque, além do digital, nós defendemos atendimento presencial na agência. E, neste ponto, nós temos um acordo com o ministro Lupe. O ministro Lupe, ele fala que ele defende, ele não é contra o digital e ele defende o atendimento nas agências. Esse eu acho que é um ponto de acordo que a gente coloca aqui, mas quando a gente fala de atendimento em agência, não é com terceirização, não. Não é colocar o estagiário, por exemplo, para fazer atendimento, né? Apesar da importância educacional do estágio. Mas é servidor da carreira e concursado, para que as pessoas que precisam do atendimento sejam atendidos por um servidor que seja especialista em reconhecimento de direito previdenciário. Nós consideramos isso aí essencial, né? Ô, Cristiano Araújo, vou passar no chat rapidinho, só para registrar algumas participações aqui, agradecendo demais a quem está acompanhando ao vivo, agradecendo demais ao Cristiano Machado, que gentilmente nos atendeu, está nos atendendo aqui, explicando, contando um pouco do fim do INSS. É preciso reconstruir. Eu falo isso porque, a gente meio que defendeu que o INSS não acabasse em 2017, 2019, mas acabou. Ainda que resistam aos trabalhadores, mas esse cenário... computador, olha só a situação. Eu mencionei exatamente, eu não sei, você trabalha no Celso Garcia, perto do terminal não, da garagem de ônibus ali, ô Machado, não? Isso mesmo, ali mesmo, ali na Zona Leste, ali mesmo. Exato, eu falei do prédio aqui, exatamente aquele, porque dá uma aparência, o prédio tem uma aparência que está abandonado. Isso, e é o prédio do INSS, né, a agência que fica ali já, ainda é Celso Garcia, né, eu acho que é Celso Garcia ali, né? E eu vou passar aqui no chat só para registrar as participações. E eu imagino que a realidade do INSS Brasil afora seja essa. E essa curiosidade, né, Araújo, Cristiano Araújo? A curiosidade da Telebrás aí salvando o INSS, hein? Essa é boa, essa aí a gente não estava sabendo, eu pelo menos não sabia, né? Cristiano Fofo aqui com a gente, a Rosália também, o Cícero lá de Fortaleza falando que ele falou assim: respeitem a nossa história, greve até a vitória. A Denise Solimar, a Luísa Bueno, a Maria Carlos, o Gilmar Miranda, que tem participado aqui, já fez algumas contribuições aqui no chat. O Diego Marcelino fez uma pergunta a você, ô Cristiano Machado. Uma pergunta sobre os... ele falou sobre os Correios, mas eu acho que também vale para o INSS. Na época do Paulo Guedes, teve demissões voluntárias para quem tinha mais de 20 anos de trabalho. O Haddad também quer fazer demissões voluntárias. O que o senhor acha disso? E também se tem esse plano, né, eventualmente, lá com os servidores do INSS? Posso responder agora ou você vai abrir? À vontade. Bom, o Temer tentou fazer isso também em 2016, tentou colocar lá um PDV para o servidor público, mas isso acabou não indo muito para frente na época, né?
Os Correios têm um PDV, só que tem uma diferença do Correio para o INSS. O Correio ele é uma empresa pública. Então, os trabalhadores do Correio, a rigor, são empregados públicos, né? Então, eles, em tese, não teriam estabilidade, mas na prática se luta muito para ter estabilidade de todos os trabalhadores no Estado, sejam do regime jurídico único, sejam da CLT. Então, foi proposto uma tentativa aí de PDV nos Correios. Apesar de se falar que o Correio não estaria mais na lista de privatização, eu tenho o pé atrás em relação a isso. Quando começa a ter PDV, começa a ter esses planos, como teve na Dataprev, inclusive, aí a Dataprev teve um plano de demissão também, isso piorou muito a qualidade do serviço dos sistemas do INSS, né? Mas isso é uma tentativa neoliberal de desmantelamento dos órgãos, né? Nós chegamos a ter um PDV no INSS nos anos 90, e anos depois eu cheguei, por acaso, a encontrar antigos colegas, eu não trabalhava ainda no INSS, mas pessoas que relataram que na época você se pagou 10 ou 20 salários, né? De uma vez só, porque tinha aquela ideia de ser empreendedor. Muitas dessas pessoas, o dinheiro acabou e elas tiveram que buscar outros empregos para sobreviver. No caso específico, era uma servidora pública que depois ela teve que sobreviver vendendo marmita, para ter uma ideia, porque ela entrou no PDV. Então, assim, no serviço público até o momento não chegou nada ainda de PDV, mas eu não duvido que isso faça parte do pacote da reforma administrativa. Porque a tentativa seria o seguinte, né? Se tem uma reforma que aí tem um interesse muito grande dos empresários, aí dos fundos de investimento da terceirização do serviço do INSS, e não só do INSS, mas de todo o serviço público, seria uma tentativa, sim, de você reduzir o quadro funcional do INSS e justificar, por exemplo, a terceirização das nossas atribuições, né? E aí isso nós temos que ser radicalmente contra qualquer PDV no serviço público. Temos que lembrar que o concurso público, a estabilidade do servidor, ela é uma garantia de funcionamento dos serviços, né? Vamos lembrar aí, durante o período da pandemia, por exemplo, né? Alguns pesquisadores que trouxeram dados ali muito importantes e foram publicamente rebater as mentiras do ex-presidente da República, que eu não vou nem falar o nome dele, em relação a tratamentos que não funcionavam. Se não fosse a estabilidade do servidor, né? O servidor não teria ali condições de falar isso. Ele tinha que ter firmeza, de ter multas, por exemplo, do IBAMA, com a questão agora das queimadas, né? O servidor tem que ter essa autonomia. Então, é um risco muito grande de abrir um campo aí de uma precariedade ainda maior de serviço. Então, nós somos radicalmente contra qualquer tipo de PDV, né? Porque a demissão, assim, a plano de demissão voluntária, entre aspas. Nós temos na base da nossa federação, eu acho que na época, né, era criança, mas tinha um colo, caçador de marajás. Acho que lembram disso, né? Que ele ia demitir, ia caçar os marajás do serviço público. Na verdade, funcionava o seguinte: tinha a meta de demissão. O chefe chegava no local de trabalho, ele tinha que indicar 30% daqueles que seriam demitidos do serviço. Isso depois virou uma tragédia, virou anos e anos. Muitas dessas pessoas que foram demitidas tiveram que entrar com processos para conseguir ser reintegradas anos depois, não conseguiram receber salário. Muitas dessas pessoas entraram numa depressão grave, cometeram suicídio. Então, a tentativa aí de desmantelar, né, o Estado. Então, nós somos contra qualquer tipo de plano de demissão voluntária. Pelo contrário, nós somos favoráveis a concurso público, que essa lorota aí do déficit público, déficit das contas, o governo tem mais de 5 trilhões em caixa, né? E a gente fica preso nessas regras absurdas aí do arcabouço fiscal. Ô, Machado, eu vou seguir aqui no chat para trazer mais algumas participações. Eu só quero deixar bem claro para o público aqui que, longe de mim, né, falar que o INSS acabou porque eu não defendo o INSS. Eu quero deixar bem claro. É porque desde 2017, eu falo porque eu acompanhei muito de perto aquela discussão da reforma da Previdência e me incomodou muito como todas aquelas discussões elas levavam em qual sentido? No sentido de que nós tínhamos que acabar com o INSS. E aí, meio que a reforma da Previdência passou e nós todos paramos de olhar para o INSS e ele, na prática, deixou de existir, porque olha só o relato do Cristiano Machado aqui neste programa, em que falta computador, entendeu? Em que eles têm que trocar memória, pente de memória, para que o computador funcione minimamente com um sistema que é instável. Fora o dado aqui alarmante que ele trouxe de 50 mil funcionários em 2015 para menos de 20 mil agora. Entendeu? Então, eu acho que nós todos aqui defendemos o INSS, precisa ser reconstruído, mas, na prática, ele deixou de existir porque
Cara, o básico tá faltando para o INSS, o básico, né? E é o básico mesmo. Ele trouxe aqui a situação até das condições, né, estruturais da agência, e eu imagino que isso se repita Brasil afora, né? Então, acho que a gente não pode também... todos nós defendemos o INSS? Defendemos. Só que INSS nós temos hoje? Quais são as condições do INSS que nós temos hoje e o que é preciso reconstruir? Porque, cara, defender, todos nós defendemos, mas tá muito claro com o relato do Machado aqui, eu acho que todos nós ficamos assim até pasmos, né, com isso, porque, de novo, como o Cristiano Araújo falou, a gente passa pela agência, a gente nota que parece que o prédio já tá meio abandonado, a gente nota que parece que... Só que é como você está falando, você está lá trabalhando e o usuário brasileiro, o compatriota que vai lá, vocês dois estão percebendo que o serviço está sucateado. Nós que ainda não utilizamos, né, Cristiano, posso falar aqui por nós, e quem não utilizou talvez não tenha essa ideia, por isso que é importante escutar mesmo, falar assim, como que é isso? O que está acontecendo? Quais são esses processos? E principalmente, né, a gente está num governo que tem o slogan União e Reconstrução. Aquela ressalva que o Machado fez de que ele é de esquerda, que o FENASP sempre esteve na luta, é uma ressalva que muitos companheiros têm feito, né? Porque, infelizmente, nós estamos recebendo críticas e uma resistência de quem milita ou diz militar do nosso lado. E que até 2 anos atrás estávamos todos juntos. Eu tô falando isso, Machado, porque você não foi o primeiro a vir aqui no canal e fazer essa ressalva. Olha, eu sou de esquerda, nós somos de esquerda. Porque tem que tomar esse cuidado? Porque tem gente que interpreta muito mal o que está sendo colocado aqui, a luta, e principalmente a necessidade de reconstruir aquilo que é muito importante para todos nós brasileiros, para a sociedade. Nós não estamos aqui falando de algo que vai beneficiar meia dúzia de brasileiros, ao contrário. Estamos falando daquilo que é essencial, sobretudo para brasileiros compatriotas extremamente vulneráveis, porque em vias de regra, a pessoa que vai utilizar o INSS utiliza porque ela está numa situação geralmente difícil, para se aposentar, ou auxílio-doença, então passou por alguma situação bem difícil, e o BPC, sinal de que a pessoa está em extrema vulnerabilidade, então é importante mais defender o sistema de seguridade social. Agradecer ao Cícero Nilânio, que falou o seguinte, Cícero de Fortaleza, a reforma administrativa está aí para ser concluída, e aí na minha visão é o fim do INSS, que poderá ser até privatizado. Dá uma opinião aí, Machado, por favor. Bom, vamos lá. Eu acho que é nessa linha mesmo. Até porque as reformas, a tentativa de 2017 e a reforma de 2019, o interesse era entregar o INSS para os bancos. Então, acabar com o sistema público, ter o regime de capitalização individual como um seguro privado mesmo. Então, essa tentativa foi feita. E aí, isso passaria diretamente, sim, pelo desmantelamento do INSS. Aí, quando a gente fala de desmantelamento, é também desmantelamento físico. Então, isso foi uma prática proposital, né? De você desmantelar, você precarizar os locais de trabalho, os prédios, né? Imagina, os prédios, é um patrimônio enorme da Previdência Social, só muitas vezes a localização, os terrenos e os prédios das agências do INSS. Então, tem muita gente interessada nisso, né? Então, precarizar é uma forma também de você justificar aí a privatização, né? E hoje, muitas vezes, também o segurado está na mão dos bancos, né? Os bancos, muitas vezes, sabem que a pessoa está aposentada antes dela mesma. Antes dela receber a carta do INSS, o INSS entregou hoje a administração de boa parte dessa folha de pagamento para os bancos. Então, os bancos vão lá e eles compram a folha do INSS, eu não sei o último valor, se foi 12 bilhões, eu não lembro exatamente o valor agora, mas, enfim, é um valor que o banco paga para o Tesouro Nacional para assumir a folha de pagamento do INSS. E qual que é o objetivo disso? Vender empréstimo consignado para o aposentado. E detalhe, empréstimo aposentado consignado para o aposentado e também agora para o BPC. Então, a pessoa ela pode se endividar até 40% da sua renda, né? E ali, como o Cláudio falou, acho que ele conhece ali a região do Brás, né? A região do Brás tem muita pobreza ali, muita miséria. E a gente vê pessoas ali muito pobres que dependem do BPC, que estão endividadas, estão com 40% da sua renda comprometida com o banco, porque o benefício de prestação continuada assistencial pode se fazer empréstimo consignado. Inclusive, nós já atendemos população em situação de rua que tem o BPC, que está totalmente endividado. Então, assim, conseguir endividar até que não tem onde morar. A pessoa está em situação de rua, ela tem dívida com o banco. É uma coisa impressionante, assim, o que se conseguiu fazer em relação aí com a classe trabalhadora. E isso está no processo mesmo de privatização do INSS, não só do atendimento, né?
mas o sonho do capital no Brasil é você privatizar totalmente o sistema de previdência, porque é um volume enorme de recursos que entra aí, né? E apesar de se falar que ele é deficitário, né? E tem todo o interesse de transformar isso numa capitalização individual, né? Então, isso passa também pelo atendimento das agências, né? Enfim, o governo fala que não, mas a gente tem visto aí muitas vezes, principalmente o ministro Haddad, que inclusive, vamos ressaltar, ele foi elogiado pelo Paulo Guedes quando ele assumiu, né, ter umas posições muito favoráveis em relação ao mercado financeiro, até o próprio arcabouço fiscal. Então, não duvidemos que a gente já vê um burburinho, né, vê artigo aí nos jornais, na imprensa, do déficit do INSS, que vai ser necessário fazer outra reforma depois de menos de 5 anos. Então, eu falo isso direto, Cristiano, aqui. Inclusive, hoje saiu uma matéria que dizem que precisa ser feita uma nova reforma da Previdência em 2027. 2027. O mercado já está precificando. Sim, sim. Eles estão colocando dessa forma. É para tentar você forçar um consenso, né? E aí a gente até costuma falar no INSS, parece que é isso, né? Quando uma geração vai se aposentar, tem uma reforma, né? Então, quando chega na época da aposentadoria, tem uma nova reforma e o trabalhador ele nunca consegue aí acessar a sua aposentadoria, né? E é essa situação, né? Eu acho que tem a questão da estrutura do INSS, mas também tem uma disputa política pela própria estrutura, né? Pelo próprio sistema de previdência social brasileiro aí, colocado. Ó, o comentário lá do Instagram. Ela escreveu o seguinte, eu vou só pegar o nome dela aqui, é Clau, né? Então... é o @ dela lá. Uma covardia essa lei que permite que associações que se acham representar idosos e sem autorização cobra uma taxa mensal de R$ 39,90 em troca de benefícios como empréstimos, etc. Coisa que o idoso desconhece. Ela escreveu aqui também das associações. Vou passar para o Araújo, para o Cristiano Araújo fazer também a pergunta dele, e aí você comenta na sequência. Machado, agradecendo demais a gentileza sua de nos atender, viu? Olha, o Cristiano, o Xará, está passando um verdadeiro filme de terror para nós aqui sobre como é que está o cenário no INSS, né? E eu, assim, né, te ouvindo, eu fico com aquela impressão, como um leigo, não, o negócio é feito para não funcionar. E eu e o Cláudio, a gente fala já há algum tempo aqui, a gente tem uma independência para criticar, seja o governo A, governo B, governo C, e muitas vezes eu e o Cláudio, a gente faz uma figura de linguagem, principalmente o Cláudio, né, que às vezes a gente repara que o governo mudou, mas parece que algumas pessoas não saíram da mudança, né, e continuam lá, e a gente vê as mesmas lógicas se reproduzindo. Falamos do arcabouço fiscal, substituto aí, né, do teto de gastos do Temer, né, que é o novo teto de gastos do PT. Falamos aqui, né, sobre a precarização do serviço público, que começou com Michel Temer, foi se aprofundando com o governo Bolsonaro e não mudou rigorosamente nada com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Falamos também, né, sobre os pentes finos, que eu lembro muito bem de saindo notinha por aí, né, de militante irritado, que isso era uma alternativa para privatização, e agora está todo mundo calado com o que está acontecendo, e eu fiquei, o Cláudio aí é prova, né, fiquei indignado quando eu falei sobre o futuro que nos espera, né, sobre esses cortes. Falei do seguro-desemprego, que estão estudando aí mexer com o seguro-desemprego. Falei do BPC, que inclusive, Cristiano, eu quero até fazer aqui, né, uma lembrança. O governo Bolsonaro estava estudando ampliar a idade para o acesso ao BPC. E a ministra do Planejamento também, né, teve uma ideia muito parecida com essa. Mas depois a ideia não prosperou, não sei se pegou mal, não sei o que aconteceu. Mas a ideia estava lá. E agora, há poucos dias eu tinha visto, acho que se não me engano foi no mês passado, o Haddad queria colocar, estava cogitando colocar um senhor chamado Braulio Borges, que fez um elogio a essa questão que nós abordamos aqui de desvincular, de desindexar,
né, os benefícios previdenciários em relação ao salário mínimo, né? Então, quer dizer, mudamos o governo, mas as lógicas permanecem, né? Falavam, não, aqui nós vamos respeitar o direito da greve, e aconteceu essa série de situações que tu comentou aqui, né? Estamos vendo um processo de precarização do trabalho dos servidores públicos do INSS, e como tu colocou aqui com muita felicidade, né, a situação da saúde mental, né, e a saúde física das pessoas em relação ao que vem acontecendo. Aí eu quero te fazer uma pergunta até em relação a essa questão da saúde, que me preocupou. Entre as reivindicações que vocês têm feito, né, que eu sei que tem os acordos de greve, tem ali o acordo 37/2024 e tudo mais, né, vocês têm feito as suas reivindicações. Essa questão da saúde mental e da saúde física dos trabalhadores, isso tem sido discutido? Porque assim, né, a gente está falando do cenário de agora, e a gente acabou de falar que estão precificando uma reforma da Previdência. E eu li hoje, Cristiano, que nós vamos ter mais pessoas acessando o benefício em 2051 do que pessoas trabalhando. E isso, claro, vai trazer outros graves problemas para vocês que são trabalhadores do INSS. Como é que está essa discussão a respeito da saúde mental e da saúde física dos trabalhadores? Isso também está nas discussões, nessas negociações com o governo? Só antes de responder, se me permitir um comentário sobre essa questão do governo que você trouxe aí, que é algo que a gente tem, nós temos falado isso, inclusive, até no processo da negociação na greve. Porque uma das questões que foi colocado para nós, que tensionou a negociação, porque o fato de estarmos em greve, ter feito as ocupações no prédio, ter feito o ato lá na Praça dos Três Poderes, em frente ao Planalto, inclusive no dia da posse da ministra Macaé Evaristo, né, que substituiu o Silvio Almeida, fomos criticados por alguns representantes do governo, dizendo que nós estávamos abrindo ali um campo, né, um flanco para um ataque da extrema-direita golpista. E aí nós falamos o seguinte, para o assessor que estava lá, não, nós lutamos para derrotar o fascismo do bolsonarismo, lutamos para isso. Isso foi uma tarefa nossa. Só que o problema é que nós, como eu já falei, temos autonomia e independência, porém é o seguinte, é um governo de coalizão, olha que é um governo que está em disputa, só que isso não pode servir de argumento de fechar as portas para a negociação. E é o que nós falamos com o governo reiteradas vezes. É necessário ter ganhos reais e melhorias reais e concretas e longevas para a classe trabalhadora. Nós não podemos ter uma sociedade de pessoas que vão trabalhar em trabalhos precarizados, ou a ilusão do empreendedorismo, ou o trabalhador aplicativo. Nós não podemos ter ilusão, porque isso é algo passageiro, um vínculo precário, que não dá nenhuma perspectiva, muitas vezes, de construção de futuro para essas pessoas. E isso é reflexo da reforma trabalhista. Então, o que a gente fala? Discutir a revogação da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, do arcabouço fiscal é fundamental. Senão, o risco da próxima eleição, aí, 2026, é a retomada daquele período ali de uma tragédia enorme que nós tivemos. Então, a gente vê que a política ali de atendimento aos interesses do capital, ela se manteve, né? Ela se manteve. E a gente vê também aí, em relação às queimadas, né? Nós estamos aqui em Brasília, uma situação terrível, aí em São Paulo também, foi considerado o pior ar do mundo, né? Tem uma responsabilidade do governo em relação a isso, né? Porque quando assumiram lá o Ministério do Meio Ambiente, era alterar a política ambiental e a gente não viu isso, né? Então, acho que é um comentário aí, e isso tem tido reflexo até na nossa aí, processo de negociação, né? E aí, falando da questão da saúde do servidor, no serviço público, há a previsão da instalação de um sistema chamado SIAS, né? Que é o Sistema de Informação e Acompanhamento da Saúde do Servidor Público. Só que nós estamos há anos e anos sequer tendo perícia médica para os servidores públicos da INSS. Se eu não me engano, acho que desde 2016 ou 2017. Então, faz algum tempo que o servidor público sequer tem um acompanhamento médico-pericial dentro do Instituto. Então, o servidor, ele adoece, ele apresentou atestado, enfim, e aí ele vai ficando afastado sem ter nenhum acompanhamento por parte da INSS.
Ou seja, se cria uma política de adoecimento. Cristiano, se me permite, rapidinho. E assim como a pessoa, o cidadão que vai tentar pegar um benefício previdenciário, porque, enfim, adoeceu, ou ele está precisando por uma situação especialíssima, ou ele mesmo se aposentou e tal. Para os servidores, os trabalhadores do INSS, quando, por exemplo, ele tem um problema de saúde, ele está encontrando essa mesma dificuldade que o trabalhador comum? Ou por essa condição, que tu colocou, de ficar nessa ideia de produtividade, ele está tendo ainda mais dificuldade para acessar os benefícios previdenciários? Como é que está essa situação? Olha, a lógica é a mesma, né? Como diz o ditado, pau que bate em Chico, bate em Francisco. A lógica é a mesma lógica produtivista, a mesma lógica de pressão, de saúde de servidor, é a mesma. Não tem diferença. A grande diferença é que os trabalhadores hoje do INSS, eles não têm perícia, né? Tudo bem que agora foi instituído o Ateste Med também, que nós entendemos que esse modelo tem um avanço para o segurado, mas ele também tem uma série de problemas. Dá para fazer um programa inteiro só para discutir a questão do Ateste Med, né? Mas o servidor é a mesma coisa, ele é explorado até seu limite, quando ele adoece, ele até hoje tem conseguido apresentar o atestado para a chefia, e a chefia tem que homologar o ponto, né? Só que a questão, eu acho que não é essa, porque a gente às vezes tem uma ideia do acesso ao benefício previdenciário, a questão de saúde, apenas quando o trabalhador está adoecido ele tem que afastar. Então, essa ideia nós consideramos ela equivocada. Que quando a gente briga para ter o CIAS, é para ter um sistema de acompanhamento da saúde do servidor e a realização de exames preventivos. E aí um problema, é porque empresa privada ainda é mais sinistro o cenário, porque algumas empresas de telemarketing, por exemplo, eles sabem exatamente que 2, 3 meses é a vida útil do trabalhador, trabalha 2, 3 meses e demite, né? E no serviço público, o que acontece? O servidor, muitas vezes, ele adoece, ele fica abandonado. Ele não é demitido, né? Porque nós temos a questão da estabilidade, a gente consegue ainda manter isso, mas ele fica abandonado no trabalho. Então, nós brigamos para ter a implementação do CIAS, mas não na linha que o INSS tenta colocar. O INSS tenta colocar o CIAS como uma central de perícia. Aí não adianta, aí o trabalhador já está estourado. Ele já vai estar com depressão, vai estar com lerdorte, vai estar com as doenças relacionadas aí ao sedentarismo, né? E também a instalação das comissões, né? Nós temos as comissões internas de saúde do servidor público, que seria uma espécie de CIPA, né? Só que no nosso caso chama CISP, que não foram implementadas até hoje, e na regulamentação dessas CIPs, como que elas funcionam? Elas têm um caráter meramente decorativo, é diferente de uma CIPA de empresa privada, que, por exemplo, teria a prerrogativa até de interditar um local de trabalho. Nós não temos essa prerrogativa, então é mais para de aparência, né? E a gente costuma falar... E geralmente, né, na iniciativa privada, quem, por exemplo, se elege para ficar na CIPA, né, ele tem uma certa estabilidade de 2 anos, pelo menos isso era quando eu trabalhava no setor fabril. Tem a estabilidade, sim, da CIPA. O CIPER é muito importante dentro da fábrica ali, né? E aí, hoje, a saúde do servidor é abandonada, porque a proposta do CIAS, que o INSS quer colocar, que inclusive está no acordo de greve, né, seria apenas fazer a perícia médica, e não é isso que nós queremos. Queremos a realização de exame periódico, ter um acompanhamento, ter, por exemplo, a readaptação do servidor público. A gente tem casos de servidores aí que fica 2 anos afastado, muitas vezes sem fazer perícia médica. Quando ele vai lá e está com uma doença grave, ele é simplesmente aposentado. E aí nós vamos lembrar que a aposentadoria do servidor público, né, e também das empresas privadas, depois da reforma de 2019, ela só é integral a aposentadoria por invalidez, mesmo que ela seja por acidente de trabalho, uma doença ocupacional, ela não é mais integral. Então, o servidor vai aposentar proporcional ao seu tempo de serviço. A não ser que comprove ali um acidente de trabalho, sabe? Mas doenças graves, por exemplo, não dão mais direito à aposentadoria. Então, depois de 2 anos, o servidor vai lá e descobre que está 2 anos afastado, ele é aposentado quase que compulsoriamente. Então, isso também, nós temos que avaliar, isso também é uma espécie de reforma administrativa. Você trabalha na lógica de, depois de 2 anos desse trabalhador doente, aposenta ele, põe para fora mesmo, paga lá. Se ele tiver metade do tempo, ele vai receber para aposentar, né? Porque é proporcional ao tempo de serviço, ele vai aposentar recebendo, na prática, ali metade do salário.
Então tem um abandono completo das condições de saúde do servidor, não tem exame periódico, chegaram a fazer um tempo atrás, mas era assim, uma coisa absurda, quem foi fazer os exames, era ridículo o acompanhamento que foi realizado, né? Então isso é uma luta, a gente até costuma fazer que o INSS faz vista grossa para adoecimento do servidor, se for fazer uma política séria, talvez não sobrasse ninguém no INSS para trabalhar, teria que afastar até bem mais servidores do que estão afastados, pelas próprias condições de trabalho, o estresse da meta de produtividade, os sistemas, enfim, tudo isso incorpora para criar um ambiente que ele é adoecedor. Ele é um ambiente adoecedor mesmo, trabalhar no INSS hoje. Nem o meio ambiente de trabalho se tem no INSS hoje em dia. Só para vocês terem... Eu acho que esse relato aqui é um registro muito, muito importante, né? Porque, de novo, a gente não está sabendo disso. Isso não sai, isso não repercute, isso não tem muito espaço. Porque o que se fala, principalmente nos meios hegemônicos, e até nos meios independentes, ou alternativos, para não falar independentes, é que o servidor do INSS, o INSS, precisa responder a tal da fila de demandas sem questionar, ninguém questiona, o sucateamento que já vem passando o INSS há bastante tempo. Então, até nesse contexto da greve mesmo, eu já vi vários comentários do tipo, olha lá, agora que ninguém vai conseguir zerar a fila, olha lá, teve uma jornalista que abriu uma nota coberta sobre esse assunto, em que ela fala isso, que já é difícil acessar ao serviço do INSS quando vocês não estão em greve. Vocês em greve, ela fala isso, né? Torna o serviço ainda mais inacessível, mais difícil de se acessar. Eu tô falando porque a cobertura sempre se dá nesse tipo, sem explicar, agora a gente não tá nem falando aqui de explicar as razões da greve, a gente tá falando aqui do sucateamento que é anterior à greve. Só para vocês terem a dimensão do problema mesmo, e por isso que deve ser tratado dessa forma, para poder, todos nós que defendemos o serviço público, defendermos o serviço público além da bandeira, além do nome INSS, né? Entender qual é a dimensão dessa crise, desse problema, e tentar ajudar da nossa maneira. E quando você falou dessa questão da esquerda, Machado, tá pegando geral, sabe? A gente está aqui no ar já há algum tempo, é impressionante como hoje qualquer crítica que se faça, qualquer discussão mínima que se faça, vem algumas pessoas nos provocar quem vem aqui, falar, pô, vocês não estão ajudando a volta do fascismo, vocês não estão se colocando Cristiano, como... Cláudio, se me permite, cara, eu postei um vídeo no meu TikTok lá, né, cara, de um servidor, se eu não me engano era aqui do Rio Grande do Sul até, e o pessoal tava explanando mesmo, sabe, e aí tinha um monte de gente, olha o que eu vou te contar, eu vi petista e liberal concordando, dizendo, não, tem que cortar mesmo o salário desse pessoal aí, estão atrapalhando, querem de volta o fascismo, e cara, e assim, uma das coisas mais inacreditáveis é que não acontece só comigo também, não, eu já vi outros amigos também, que são revolucionários, comunistas, e eles volta e meia ficam irritados com algumas pessoas que ficam chafurdando, nos comentários, dizendo que no tempo do Bolsonaro não tinha, daí um cara que eu acompanho, né, ele foi lá e colocou, né, um acordo de vocês lá de 2022, mostrou umas fotinhos das greves de 2022, inclusive uma reunião com o presidente recém-empossado, e aí, pessoal, teve ou não teve greve? E aí, quando é que vai parar essa canalice de vocês de ficar dizendo que é para vocês querem o fascismo de volta? E, cara, é inacreditável. Eu vejo muita gente que tem ali a sua simpatia pelo governo e tal, né? Que fica reproduzindo isso, que acham que, por exemplo, e não é só com vocês. Eu e o Cláudio aqui conversamos sobre a greve da educação federal, não só eu, mas o Cláudio trouxe uma convidada aqui de Santa Catarina e tinha muita gente por aí, não sei se aconteceu aqui no canal do Cláudio, mas aconteceu no meu canal, aconteceu também no TikTok, de pessoas ficaram me enchendo o saco, pô, mas peraí, mas aí na época lá do Bolsonaro, por que não fizeram greve?
Cara, teve o tsunami da educação, que foi a maior manifestação que nós tivemos no governo anterior. E aí o pessoal se cega, né? Porque tem essa paixão, porque acha que está atrapalhando. Não, o Cristiano, né, meu xará, está falando, pô, é sério que a gente vai, por uma simpatia a um governo, a gente vai deixar de olhar para as condições que o Cristiano está dizendo aqui, muito graves. Será que vale a pena a gente ficar ao lado de o governo A, governo B, e não olhar para servidores como o Cristiano e tantos outros que estão sofrendo com a precarização do trabalho, estão sofrendo com problemas de saúde, alguns inclusive, né, indo dessa, né, para uma situação mais grave, né, como o Cristiano já comentou aqui, e aí, porque a gente está na bronca com o pessoal, a gente vai esquecer tudo isso? E aí eu digo aqui, Cristiano, onde é que está a seriedade nossa em relação às nossas pautas? Eu já tenho cobrado isso há um tempão aqui nos programas que a gente tem feito. Ou a gente é sério naquilo que a gente defende ou não é. Porque daí, pô, em nome de uma simpatia pelo governo, a gente esquece tudo que vocês estão passando. Aí, quando é o governo que a gente não gosta, daí a gente acha que todas as lutas são justas. Me permite uma parte, a gente está falando aqui em última instância do serviço público, não é nem do servidor e muito menos dos nossos interesses particulares. É o serviço público, porque o serviço público, ainda que queiram acabar com ele, ele é muito cobrado. E veja só como nós aqui aprendemos em 1h30, aprendemos, infelizmente eu falo, porque é um panorama assim triste demais, como o INSS chega em 2024 e que este governo, né, assim como colocou no slogan lá, União e Reconstrução, precisa reconstruir o sistema de seguridade social, que, em última instância, é um serviço público, né, acima da figura dos servidores que estão lá hoje passando por situações muito difíceis e que todos nós aqui concordamos que nenhum de nós aqui gostaríamos de passar por isso. Cristiano Machado, eu vou passar a palavra para você, agradecendo agora a gentileza sua, para a gente ir encaminhando. Muito obrigado mesmo, viu, pela gentileza, por trocar essa ideia, por vir aqui, por se disponibilizar a conversar, por principalmente passar esse panorama, porque eu acho que a importância desse programa é mais nesse sentido mesmo, de deixar o contexto, nem da greve, veja só, nós falamos aqui o contexto do INSS, do sistema como um todo, e o que é possível fazer a partir de agora, nós daqui, nessa trincheira da comunicação social, nessa trincheira das redes sociais, e vocês na linha de frente, para que todos nós lá na frente, todos nós brasileiros, possamos ter de volta, ou melhor do que isso, né? Não termos de volta, mas um serviço melhor do que já tivemos em outros períodos, no que diz respeito ao INSS, no que diz respeito ao sistema como um todo, o sistema de seguridade social. Então, muito obrigado mesmo. Eu passo a palavra para você comentar, Machado, e fazer suas considerações. Valeu mesmo, viu? Bom, agradecer ao Cláudio, o Cristiano, eu acho que foi um ótimo espaço aqui para a gente fazer essa discussão. E são poucos espaços que a gente consegue aprofundar esses temas, né? Porque muitas vezes a cobertura da assim, chamada grande imprensa, ela tem um viés ideológico ali muito demarcado para defender os interesses do mercado. Sequer a gente consegue falar algumas vezes, né? E aí, especificamente do INSS, né? Essa greve, ela iria acontecer em algum momento, cedo ou tarde. Até pelas próprias condições de trabalho, levam as pessoas a se revoltarem pela situação em que elas estão. E aí tem sempre essa questão, né? Porque é servidor público, vai fazer greve, é diferente do trabalhador de uma empresa privada, que ele faz uma greve, porém com o objetivo ali de reduzir o lucro do patrão para, assim, fazer uma pauta de reivindicação. Só que temos que lembrar que servidores públicos também são trabalhadores, sofrem das mesmas mazelas dos trabalhadores das empresas privadas. Então, acho que essa ilusão, né, que se tem aí um certo glamour que se falava em relação ao serviço público, eu acho que isso tem que se desmontado ao longo do tempo, né? Teve uma política muito grande, principalmente do avanço do neoliberalismo, de desmantelar o Estado e culpar os servidores pela ineficiência, né? E não pelo próprio desmonte do Estado, pelas coisas não funcionarem como elas deveriam. Mas foram as próprias condições de trabalho que levaram os servidores à greve. E é por incrível que pareça, hoje com 77 dias a gente tem relatos de companheiros e companheiras que estão nos locais de trabalho, fazendo as reuniões e com novas adesões à greve, pessoas que estão entrando em greve a partir de hoje. Só para a gente ter uma ideia da situação que a gente tem vivido, né?
E é um debate muito bom esse que a gente tem feito aqui, porque a gente não coloca só as questões da greve como uma pauta corporativa, o INSS só como uma pauta corporativa, mas vinculado à discussão mais ampla da conjuntura. E é como foi falado aqui, as críticas que a gente faz ao governo, fizemos greve todos os governos. Inclusive no governo Bolsonaro, o ex-ministro lá da Previdência, o Lorenzoni, ele nos ameaçou fazendo sinal de arminha para a gente numa atividade que a gente fez. Então, nós temos isso gravado, uma atividade que nós fizemos ali na direção central do INSS. Então, sofremos todo tipo de ameaça. Isso, vamos deixar muito claro aqui, que é notícia falsa, né? Falar, não fez greve, não fez greve. Não, fizemos greve todos os governos. Isso tem que ficar muito claro. Nós somos uma categoria que preza aí, que tem uma história de 40 anos, né, de organização, de luta em todos os governos, desde a época da ditadura. Mas a gente está num patamar agora que eu penso que o próprio risco aí do retorno do fascismo vai se dar se o governo não garantir a melhoria concreta da classe trabalhadora. E aí eu não digo se é assistência, sabe? Não ser... nós defendemos os programas de assistência, Bolsa Família, o BPC, defendemos. Isso são programas importantíssimos, né? Mas não tem como você sustentar isso por muito tempo sem ter ali garantias de futuro mesmo, né? De salário, de ter renda, de poder planejar a vida, e não uma situação caótica e de insegurança que a gente tem o tempo todo, né? No país aí. Apesar da taxa de desemprego comemorar que está muito baixa, né? Mas quando a gente vai ver a renda média desses trabalhadores, muitas vezes são autônomos, são trabalhadores de aplicativo, né? Cristiano, 90% desses trabalhadores recebem um salário mínimo, tá? Hoje, se tu ganhar 7 mil reais hoje, cara, tu tá entre os 5 mais ricos do país. 4 mil, tu já tá bem demais. Isso também é uma questão que eu e o Cláudio, a gente tem falado bastante, né? Sobre esse nível de achatamento dos salários dos trabalhadores, né? É o reflexo da reforma trabalhista, porque ela prevê lá o vínculo intermitente, né, e esses contratos de trabalho em que se justificou pagar menos que o salário mínimo. Independente da pessoa estando lá à disposição para trabalhar, para o seu empregador, se ela só recebe a hora trabalhada. E ainda quem recebe menos que o salário mínimo antes, o INSS reconhecia este vínculo até 2019. Hoje não reconhece mais. O trabalhador tem que ir lá e complementar a contribuição previdenciária dele, senão esse tempo não conta para carência de auxílio-doença, não conta para qualidade de segurado e não vai contar como tempo de contribuição para sua aposentadoria. Para a gente ter uma ideia da situação que nós estamos. Mas, enfim, aí, fechando, falando a respeito da greve, né, aproveitar o espaço para falar aí para a ministra Esther, para o ministro Lupe, para o Feijó, para o presidente do INSS, até aí para a Casa Civil, para a presidência da República, que o nosso interesse é dar um bom fim a esta greve, porém, o governo precisa, para isso, apresentar uma proposta em que a gente possa discutir com a categoria. Porque o que até agora foi apresentado é muito ruim, não dá garantia nenhuma de acordo. Então, enquanto isso for apresentado desta forma, não vai restar outra alternativa para nós que não seja manter a orientação de ampliar a greve, ampliar a mobilização, até que a gente tenha um processo aí de negociação. Então, assim, estamos dispostos a negociar e aí aproveitar o espaço para isso. Eu acho que é fundamental. Queremos aí ter um processo de negociação. Estamos abertos, né? Mas sempre com a nossa autonomia e independência. E nós não podemos aceitar que outras entidades assinem acordos em nosso nome. Nós não podemos aceitar que o presidente do INSS, o ministro, vá para a imprensa dizer que a greve acabou. Quem decide o começo e o fim da greve são os trabalhadores nos seus fóruns. E para a gente poder discutir o retorno ao trabalho, o fim da greve, o governo precisa apresentar uma proposta que atenda aquilo que a categoria está colocando aí como essencial, né? E aí estamos na luta aí contra a reforma administrativa e defesa do INSS, para o concurso público, a reestruturação da carreira. Nós entendemos que isso é fundamental até para prestar um bom serviço à população. Então, obrigado mais uma vez aí pelo espaço. Desculpa me estender, mas são temas complexos, né? E é muito bom fazer essa discussão. Estou à disposição para outras lives, para outros debates aí que vocês quiserem fazer. Queremos muito, Cristiano Machado, queremos por muito. Por mim, está convidado de novo se quiser reaparecer aí. Atualizar sempre esse caso, porque a gente não gosta de pegar uma pauta e também abandonar,
não é muito a nossa prática. Eu só quero reforçar aqui que nós conversamos hoje com Cristiano Machado, diretor da Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, FENASPES, e representante do Comando Nacional de Greve, da greve dos trabalhadores do INSS. Muito obrigado. Vamos encerrar todo mundo junto aqui. Agradecer demais ao Cristiano Machado, agradecer demais ao Cristiano Araújo, agradecer demais a todos que acompanharam o programa ao vivo, quem vai acompanhar depois também. Um abraço a quem vai nos acompanhar na versão podcast. É importante que você abrace esta causa, reforçando isso, que em última instância estamos falando de um serviço público que é importante para todos nós brasileiros. E eu quero reforçar aqui os caminhos. Para você encontrar o FENASPES, você tem o site fenaspes.org.br, que é o site, e também tem o @FENASPES lá no Instagram, para você acompanhar de perto a atualização da fonte primária. Da fonte primária quer dizer o quê? Pegar direto da fonte mesmo lá de quem está na frente dessa greve, para a gente acompanhar de perto o que está acontecendo. E como disse o Cristiano Araújo, o espaço, não só o espaço trabalhista, mas o canal Em Nome da Rosa, o canal Em Nome da Rosa, o canal da Prática Política estão à disposição para que a gente possa acompanhar essa greve agora, lá na frente também, no meio da greve, e se um dia encerrar, quando acabar mesmo, Machado, quando acabar essa greve, aí você volta aqui para falar assim, agora acabou, porque como o ministro falou, e como o presidente do INSS falou e a mídia hegemônica está falando, dá a impressão que acabou e que não está rolando greve, mas está rolando greve, como você falou, tem até adesão de novos previstas nos dias que nós estamos aqui acompanhando. Muito obrigado aos dois, obrigado a todos que acompanharam, forte abraço, muita saúde, até a próxima, gente, Obrigado. Valeu, tchau. Obrigado, boa noite.